paz do Senhor, missionária Edna. Seja bem-vinda, missionária Edna. Você já conhece aí, ela todo dia tá no pocinho, dando lugar tá aí levando terra. A palavra do Senhor aos 4 cantos, vai para as igrejas, então, enfim. Seja bem-vinda e faça o seu mover. Quem é Edna, missionária Edna, e deixa Deus fazer, viu? A paz do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, pastora. Baixa mais um pouquinho. Você quer o fone, Edna? É bom, pra ela é melhor. Se quiser, pode puxar aí, ó. Enquanto isso, eu vou tomar esse chazinho aqui. Hoje a festa é no céu. Vá, pode puxar. Pronto, fica melhor pra você. Quem é a missionária Edna? Terça-feira eu disse, quem é a pastora Mônica? Jesus desbulhou. Então hoje, quem é a missionária Edna? A paz do Senhor, pastora, paz do Senhor, pastora Adriana, muito obrigada. É um privilégio estar aqui essa tarde com vocês. Quero render graças ao Senhor por esta rica e santa oportunidade. A paz do Senhor aos demais que estão nos acompanhando ao vivo nesta tarde. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Amados, eu conversando com a pastora, quando eu recebi o convite, eu disse, pastora, eu vou abreviar. Mas ela, como sempre, a mulher de Deus, disse, não, deixa Deus te usar, porque Deus quer falar através da tua vida em nome de Jesus. E nessa tarde, eu gostaria de compartilhar. Não é sobre a missionária Edna, porque sem o Senhor na minha vida, sem Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Mas é sobre o poder de Deus, sobre a glória, sobre a honra, sobre a graça que Ele derrama na vida daqueles que creem, na vida daqueles que, como nós sempre falamos, né, pastora Jossanete, daqueles que abrem a porta do coração para que Ele possa entrar e fazer morada em nome de Jesus. E como vocês sabem, vocês estão diante de uma mulher que era um projeto falido. Eu já começo falando... Ela já está dizendo quem era Edna. Isso. Quem é Edna? Quem era e quem é hoje, né? Isso. Eu era um projeto falido, né? Assim como todos nós somos, quando nós deixamos o Senhor entrar na nossa vida, nós ficamos falando assim, se não fosse Deus, nós estávamos todos mortos. Já tinha sido engolidos vivos, né? Verdade. Então, assim, eu vi de uma infância muito difícil. Quem já acompanhou o meu primeiro testemunho sabe que a minha mãe, ela era uma mulher que ela tinha 12 filhos. Era uma mulher que ela era... 12 filhos. Isso, guerreira, trabalhadeira. Porém, nós sabemos que antigamente as pessoas não tinham sabedoria, né, Márcia? Peraí, o microfone dela não estava aberto. Misericórdia. Ninguém dizia, olha aí. Gente, você estava ouvindo Edna? Diga aí. Você estava ouvindo sua voz? Eu estava ouvindo minha voz. Oxi. Tava ligado. Vocês estão me ouvindo agora, Márcia? Ah, sim. Mas eu não estava aberto, não. Tá ouvindo sim, tá aqui. Mas eu abri agora. Sério? Porque estava ouvindo pelo seu, com certeza. Tá bom, mas não perdeu, não. Não perdeu, amados. Então, como eu estava falando, vim de uma infância bastante difícil. A minha mãe, ela, sem sabedoria, eu sempre falo isso pra gente tomar cuidado, pastora Jossanete, com as nossas palavras. Porque a palavra, meus queridos irmãos, ela tem poder tanto para abençoar, como para amaldiçoar. E a nossa mãe naquela época, cheia de fardos pesados, ela falava palavras que se construía algo no mundo espiritual que se manifestava sim no mundo físico. E eu me recordo que na época que eu fui abandonada pelo meu pai, também guardava aquela ferida dentro de mim, coração endurecido, falta de perdão. Cresci com aquilo dentro de mim achando que jamais tinha jeito de ser curada, de ser liberta e de ser restaurada. Amados, é importante, e eu friso sempre nisso, pastora Jossanete e pastora Adriana Carina, que muitos de nós ficamos com feridas internas porque a gente acha que não tem mais jeito. A gente acha que sempre vai estar com aqueles traumas que a gente tem, até mesmo na infância. E a minha infância, eu lembro que o meu trauma maior da minha infância foi o abuso. O abuso sexual que eu sofri, que eu dizia assim, a figura masculina pra mim, eu já cresci dizendo assim, se o meu pai, que era pra me amar, que era pra me dar amor, ele virou as costas para nós, se o nosso tio, que era para nos amar, que na época minha mãe trouxe ele para dentro da nossa casa
para nos ajudar, e ele fez isso. Imagine as outras pessoas. Eu tinha isso em mim, que ninguém me amava. Ele abandonou vocês, missionária, vocês eram muito pequenos? Isso, eu tinha 8 anos de idade na época. A minha irmã Eliane, ela tinha 7. Esses 12 irmãos, Edna, de todos? Pai e mãe? Ou... Isso, do mesmo pai e da mesma Deus. mãe. Na época que o meu pai foi embora, pra você ver como são as coisas. O meu pai, ele passou 20 e poucos anos sem beber. Ele não bebia mais, era um dono de casa, era um pai. Os meus irmãos mais velhos, eles já tinham casado. Sim. E eles foram embora. E na época, as minhas outras 2 irmãs moravam na cidade, porque na época nós morávamos em uma zona rural, pastora Adriana. E só quem ficou dentro de casa foi eu, de 8 anos de idade, a minha irmã Eliane e a minha irmã Elisete. 3, Nós 3. Então, assim, quando ele foi embora, que ele virou alcoólatra, eu não entendia. Eu dizia assim, que ele foi porque ele não nos amava. Sabe? Eu cresci com aquilo. Meu pai foi embora porque ele não nos amava. Até eu entender que quem está no vício segue espiritualmente. Verdade. Não é porque o meu pai não nos amava. Não é ausência de amor, Isso, né? é porque o vício, ele nos segue espiritualmente. E para que isso eu pudesse entender, quando eu cresci, que eu vivi com aquela depressão, com aquela ansiedade. Adriana, a depressão que eu tive era tão forte, amados e queridos irmãos, que todos os dias eu pensava constantemente em tirar minha própria vida. Meu Deus. E eu sempre falo para vocês que não julgue quem tem depressão, é uma doença, precisa tanto de ajuda psicológica, espiritualmente, porque é algo muito forte, não é porque a gente quer. Com certeza. Todos os dias vem aquilo na nossa mente, tira a sua vida. Como que você vai mudar a sua história? Se você morrer, vai ser melhor para você. As vozes, as setas malignas. Sim. Eu dizia assim, Senhor, por que é que eu passo por tudo isso? Por que é que eu enfrento tudo isso? Por que é que eu sou tão perseguida espiritualmente? Antes eu não entendia. Que hoje eu entendo que naquela época, Adriana Karina, quando eu era perseguida, é porque o inimigo queria parar o projeto que Deus tinha na minha vida. E você que é escolhido do céu, você que sabe que Deus te escolheu para ser um instrumento aqui na terra. Eu não estou falando, quando eu falo, amados, em chamado, não é você estar com o microfone na mão, pregando, não. Isso. É você usar a tua vida como uma carta viva para aqueles que também estiveram na mesma situação que você esteve. Deus, ele nos levanta, não é para que o nosso nome seja glorificado, é para o nome dele ser glorificado. E através das nossas vidas, vidas também têm uma esperança. Sabe, olhar para a tua vida e dizer assim, se Deus fez na vida dela, com certeza vai fazer na minha também. E eu lembro que depois de tudo que eu enfrentei, depois de toda essa depressão, amados e queridos irmãos, que eu vou começar agora falando do encontro que eu tive com Jesus. E eu sempre falo que Jesus, ele fala com todos aqueles que se prostram aos pés dele. Nenhuma oração não é ouvida. Deus, ele conhece o grito do nosso coração. Eu sempre gosto de louvar aquele louvor que diz assim, que mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder. Aleluia. Nós vemos que na passagem de Ana, quando ela estava amargurada, com o coração totalmente dilacerado, porque ela não gerava. E tem uma parte lá da Bíblia que ela só movimentava os lábios, né? Então assim, ela já não tinha mais nem palavras para falar. E o Senhor, ele bradava no meu coração e dizia assim, é melhor você orar sem palavras com o coração do que você orar com palavras, mas sem o coração. Verdade. Não é isso, amados? Então assim, eu me deparei numa época, pastora Josanete, em que o vício tomou de conta de mim. Tem pessoas que têm depressão e elas querem preencher aquele vazio com coisas.
E eu achava que a única coisa que preenchia o meu vazio era vício. Eu me viciei na bebida, eu fui mãe e Com pra quantos você anos, ter Edna, você já tava ideia, viciada na bebida? quando eu fui sair, né, para outro estado, que eu fui morar em Caxias do Sul, que eu comecei a minha vida lá, eu tinha pavor à bebida, pastora Luciana. Meu Deus. Ou pastora Adriana. Karina. Eu tinha pavor de bebida. Meu Deus. Eu tinha trauma de bebida. Dos meus 15 aos meus 20 anos eu tinha pavor. Eu dizia, eu nunca vou me viciar em bebida. Porque o meu pai nos abandonou por causa de bebida. E quando eu fui mãe do meu primeiro filho, o vazio era tão grande, tão grande, tão grande, que eu experimentei a bebida. Meu Deus. E quando eu experimentei a bebida, amada, aí eu não consegui mais deixar. Meu Deus. Eu bebia todos os dias, Que idade você tinha nesse constantemente. período? Tinha 21 anos de idade, Meu Deus, quando eu comecei a novinha. beber. Nova. E pra você ver como o inimigo ele é sagaz. Aquele vício, o vício que a gente tem é um prazer momentâneo. Isso. E eu não me imaginava mais sem beber. E a minha mãe sempre dizia, minha filha, vá cuidar dos seus filhos, deixe isso. Só que eu estava tão cega espiritualmente, tão endurecida, sabe? Tão traumatizada que enquanto eu estava ali, bebendo naquele momento, é onde saciava. Era o seu escape. Isso. É onde o inimigo ele nos laça, a escravidão. Porque a gente só acha que está bem quando a gente está alimentando a nossa carne. Verdade. E eu me recordo que nesse meio tempo em que eu estava afundada no vício, sem esperança, eu não tinha mais esperança. Eu não tinha mais esperança porque o inimigo ele falava constantemente ao meu ouvido. Ele dizia assim, você não tem jeito. Você vai ser aquela menina que foi esquecida Aleluia. pelo pai. Você vai ser aquela menina que não teve o amor da sua mãe. Você vai ser aquela menina que você foi abusada. Você vai ser aquela mulher que foi traída. Você vai ser aquela mulher que foi espancada. Você vai ser aquela mulher que foi rejeitada. Aleluia. E quando eu saía de casa, que eu bebia, quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, o único pensamento que vinha era de tirar a minha vida. Porque o inimigo ele é assim, ele laça você, prende você, você vira marionete dele, mas ele faz com que você se sinta um lixo. Isso mesmo. Eu não me senti amada e também muito menos consegui amar. Porque quando você não ama nem a si mesmo, Adriana Karina, você não ama ninguém. Sabe? Quando você não é curada, quando você não é liberta, você não consegue amar. Você não consegue, é aquela trava dentro Nesse de período você. você não conhecia Deus, né? E eu lembro que o meu encontro com Deus, pastora Josanete, foi tão especial que nessa época eu tava bem afundada mesmo. E eu tinha saído de casa uma noite anterior e tinha passado a noite bebendo, pastora Josanete. E quando eu cheguei em casa na época, em meio de tudo isso, Deus era tão maravilhoso, Deus ele nunca desistiu de mim. Em meio de tudo isso, Deus ainda permitiu que eu me formasse como cabeleireira, amados. Eu tinha uma profissão maravilhosa. E todos os dias, mesmo na farra, mesmo bebendo, mas quando eu entrava na minha casa, eu ouvia aquele louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não minto só. E antes dela louvar esse hino, ela dizia assim: como a costa que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Aleluia. E eu dizia isso todos os dias na minha vida: como a costa que anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Amados, eu nem sabia que isso era o Salmo. Eu nem sabia que isso era o Espírito Aleluia. Santo usando o salmista para falar este Glória a salmo. Deus. E eu declarava na minha vida e sem saber.
E quando eu olhei para o espelho, que eu olhei para mim com aquela ressaca, e para você ver como mesmo você sem entender, mas quando você busca o Senhor, Aleluia. nem que seja através de um louvor, Ele se revela para você. Oh, aleluia. E pela primeira vez, mesmo sem ser evangélica, Eita, Jesus. o Senhor falou comigo. Ele fala com palavras claras. Deus, Ele não fala na dificuldade. Jesus Cristo, Ele jamais vai chegar. Eu me recordo que eu vi interessante que cada pessoa que Ele chegava, Ele falava com aquelas pessoas de acordo com o cenário que Ele estava vivendo. E o cenário que eu estava vivendo era um cenário de bebida. E Ele falou ao meu ouvido, Ele disse assim, eu nunca tinha ouvido aquela voz. Ele falou assim, não beba. Adriana, pastora Adriana Carina, pastora Jossanete, a voz do Senhor, Ele traz proezas. A voz do Senhor, amados e queridos irmãos, Ele muda pensamento. Ele muda a intenção. Naquele dia, naquela sala, no meu salão, ali naquele lugar, o Senhor, Ele falou comigo. E quando o Senhor, Ele falou comigo, eu cheguei lá na casa da minha mãe, e eu disse assim, mãe, nunca mais eu vou beber. Aleluia. E a minha mãe olhou pra mim, amados, minha mãe bem antiga, que vergonha nessa cara, isso é coisa de quem tá de ressaca. Eu disse, não, mãe, eu não vou mais beber, porque eu ouvi uma voz no meu coração. Aleluia. E a partir do outro dia, amados e queridos irmãos, eu fui para a igreja. E Deus usou o meu amigo Luizinho. Eu sempre falo isso, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. É verdade. E no momento certo, meu amigo olhou para mim e disse assim, Edna, vamos para a igreja? Eu disse assim, Luizinho, pra você ver como é importante. Ele era evangélico? Às vezes, não. Por incrível que pareça, Luizinho nem era evangélico. E Luizinho, amados e queridos irmãos, ele era gay. Segura aí, ó. O que é que Aldenor, ó, tá dizendo aqui, Aldenor e Flávia tá dizendo, eu me senti assim, do mesmo, numa vida mundana. Só um minuto. E eu usava tinha solidão, me sentia um lixo, dói muito. No íntimo, até que encontrei Jesus. Aleluia. E hoje eu tenho um colo para chorar. Ei, pra vocês verem, mas muitas vezes a gente não chama ninguém do mundo, quem vive em festas, quem vive na bebedeira, porque a gente acha que aquela pessoa não vai. O pedido, pastora Jossanete, da gente chamar alguém para a casa do Senhor é muito importante. Verdade. Porque a partir daquele dia que Luizinho me fez aquele convite, que eu fui e que eu abri a porta do meu coração, foi através daquele convite que eu pude ser alimentada pela presença do Senhor. Glória e a naquela Deus. Igrejinha, a qual todos os dias eu estava indo, o Senhor estava falando comigo e eu estava me arrependendo dos meus pecados. E quando eu estava me arrependendo dos meus pecados, eu já não sentia, pastora Jossanete, vontade de ir para as festas. Eu já não sentia vontade, aquilo ali foi me ajudando a não beber mais. Eu ia para um lugar e eu voltava cedo. Por quê? Porque a palavra do Senhor já estava entrando no meu coração. Já estava entrando na sua casa. E aquela Edna já estava sendo aquebrantada. Olha, o Senhor, Ele fala, eu não rejeito. Transformando, né? Um coração aquebrantado e contrito. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu fui buscando, fui deixando a palavra entrar no meu coração, porque o importante é a gente permitir, porque Jesus Cristo, Ele está às portas. E talvez você esteja em um cenário que você acha que não tem mais jeito, mas Jesus, Ele é a nossa solução, pastora Jossanete. A primeira vez que eu senti a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, quando eu entrei numa igrejinha onde estava tendo um ciclo de oração nesse dia. E eu disse assim, eu pedi. O importante é você pedir. Sabe por que eu sofri tanto? Com aquele coração endurecido, com aqueles traumas. Isso quando você estava só, ainda não tinha construído sua família, Isso, né? não. Deus não tinha dado sua família, ainda não. E eu fechei os meus olhos, mesmo sem saber orar direito. Eu disse, Senhor, eu quero amar. Eu disse, Deus, eu quero amar. Eu quero um homem para a minha vida. E eu especifiquei nesse dia, eu acho engraçado que a única coisa que eu não sabia que a gente tinha que especificar. Eu só disse assim, Senhor, eu quero um homem alto.
Eu não disse, pastora Josanete, o resto. Aí o Senhor só me deu um nome alto. Eu conheci Bruno, um projeto falido, entendeu? Mas Deus, ele não une pessoas. Deus, ele une propósitos, não é verdade? E eu lembro que na primeira vez que eu entrei na igreja aqui em Mossoró, Você conheceu ele aqui. Aí onde começa, Isso. a transformação da sua vida, onde um projeto falido que não tinha mais jeito, Deus mudou a história e ela encontra um projeto falido. Falido do Eita, que guerra, né? Senhor. Eu entendi, amados, que eu tinha passado por tudo que eu passei para me entender realmente o que se passa com o coração ferido, né? Uma pessoa perdida. Mas como foi o amor à primeira vista? E pior que foi, pastor. Pior? O pior que foi, sabe por quê? Porque assim, quando eu conheci Bruno, Você já era evangélica? eu só estava buscando. Eu ainda não tinha me convertido. Sim. Vocês acreditam nisso? Sim, acredito. E eu estava só buscando, mas a minha mente, para você ver como a minha mente, devido a eu alimentar com a palavra de Deus, eu já não tinha mais os mesmos pensamentos. Eu queria construir uma família, eu queria amar, eu queria cuidar dos meus filhos. Você queria um lar, E uma casa, uma isso, família. É porque, na verdade, pastora, todo mundo que está no mundo quer um lar, quer uma família. Quando você vê uma mulher dizendo assim, eu não quero casar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, é porque ela já está tão ferida, entendeu? Que ela não quer mais aquilo para ela. Perdeu as esperanças, Isso, né? ela já perdeu a esperança. Mas Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer bem mais abundantemente Aleluia. em você, que já não tem mais esperança de que Deus vai operar na tua vida. Tão somente crê, entregue nas mãos do Senhor, que Ele vai ouvir a tua oração, que Ele vai ouvir o teu clamor, e Ele sabe o que você necessita. Aleluia. Nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas Ele sabe. Os planos dele são maiores e melhores. Glória Em a nome Deus. de Jesus. E quando eu conheci Bruno, anos antes, pastora, quando eu Fique estava... atenta, viu, pessoal, aí, que o momento agora é quantas Quando eu pessoas estão passando por isso. Quando eu conheci Bruno, eu não entendia que Bruno era o homem que Deus havia falado para mim anos atrás. Eu não era evangélica e Deus usou uma mulher, pastora Adriana, para ir lá onde eu estava. Nesse dia nós estávamos fazendo um churrasco para beber. Sim. E veio uma mulher que não me conhecia e ela chegou, me chamou chorando muito e disse assim, eu tenho algo para te entregar. E Não conhecia. Eu disse, como assim? Eu não entendi. Não. Meu Ela Deus. disse, eu tenho algo para te entregar. Você vai chegar no fundo do poço. Meu Deus. Você vai chegar no fundo do poço. Mas Deus tem uma promessa na tua vida. Aleluia. Eu vejo você em uma casa grande, cheia de vidros, com uma mesa linda na sala. Aleluia. E uma senhora sentada na sala e crianças correndo pela casa. Ei, o Senhor, Ele vai te honrar. Você vai chegar no fundo do poço, mas Ele vai colocar um homem na tua vida, que este homem vai te ajudar muito. Meu Deus. Quando ela falou isso pra mim, você pensa que eu criei, pastora? Como que eu ia crer? Como que eu ia crer? Isso que Você só pensava no seu passado. Isso, eu disse, como que eu... E na Homem me ajudar situação, muito. que vivia. Isso, eu disse, como assim? Como assim? E quando eu orei ao Senhor, pedindo alguém pra minha vida, num dia que eu vi Bruno, eu já senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E quando as coisas é de Deus, pastora Josanete, Deus testifica. E a linha, né? Entendeu? Porque eu disse assim, Senhor, se esse homem for pra mim... E você não tem declarado Jesus ainda? Ainda não. Se esse homem for pra mim, o Senhor me mostre. Quando foi com uma semana que eu tava com ele, Deus confirmou que era ele. Como assim, Edna? Porque quando foi uma semana eu entregando e ele foi tendo atitudes de que ele me queria mesmo. Quando foi com 20 dias que ele me conheceu, qual foi o sinal que Deus fez? Ele comprou as alianças. Meu Deus. 20 dias. Eu disse, Senhor, se for do Senhor, Ele mostre. Porque ele bebia todos os dias também. E eu disse assim, Senhor, se for da vontade do Senhor, Ele vai deixar de beber. Porque todo mundo dizia que ele não deixava de beber. E a perseguição também espiritual, a gente sabe, amados, que a nossa luta não é contra a carne nem é contra sangue. Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, quando você entra em propósito para com alguém, o inimigo ele vai se levantar, porque ele não quer família. Quer Deus destruir. sabia que
Deus sabia que Bruno precisava de mim e que eu precisava de Bruno. Deus sabia. E quando a gente veio para aqui, para Mossoró, né, que ele disse assim: amor, eu quero te apresentar uma pastora. E eu disse assim: tá bom, eu vou. Eu não era evangélica ainda, mas buscava todos os dias. E buscando, não confessava, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Deus, ele age no dia certo e na hora certa. E quando eu fui para a igreja nesse dia, amados, eu disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor se revele para mim. Sabe? Com aquela vontade de sentir o poder de Deus na minha vida. E quando eu pisei os meus pés naquela igreja, que quando começou uma oração, amados, Meu Deus. Aleluia. eu vou te dizer aqui uma coisa: triste daquele que se cala diante do reino de Deus. Triste de você que está calado. Triste de você que não tem mais voz para pedir. Peça. Continue pedindo, porque a palavra do Senhor diz: pedi e dás-e-vos-á. Aleluia. Naquele dia eu pedi com palavras simples e o Senhor, amados e queridos irmãos, me tocou naquele lugar. Quando eu fechei os meus olhos, amados, meu Deus, quando eu fechei os meus olhos, eu senti a glória, eu senti aquela presença, oh, aleluia, melhor de tudo que eu já tinha experimentado na minha vida. Naquele dia, eu senti o toque de Deus na minha vida. Glória a Deus. E quando eu senti o toque de Deus na minha vida, quando eu senti a presença do Espírito Santo de Deus me movendo, oh, aleluia, porque o toque de Deus, amados, ele é diferente. A presença de Deus nas nossas vidas, ela é tão real que não há vício maior do que a presença do Senhor. Nada pode ser mais poderoso do que a presença do Espírito Santo de Deus. É verdade. Quando eu senti a presença de Jesus naquele dia, eu disse: nunca mais eu quero deixar de sentir essa presença. Aleluia. Nunca mais eu quero deixar de você sentir confessou? esse toque. Assim que a pastora terminou a oração, que ela me viu chorando muito, que era assim, eu senti a Adriana Karina como se fosse o poder, a glória de Deus é tão forte quando a gente pede, que é algo que você sente, e aí você sente algo entrando e algo saindo. Eu ficava toda dormenta naquele lugar. E eu não compreendia. Eu chorava e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque eu nunca tinha sentido algo tão bom na minha vida. E quando eu abri os meus olhos, a pastora Regiane olhou para mim e disse assim: você quer aceitar Jesus? Eu disse: eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aleluia. E naquele momento, sabe o que foi que veio na minha mente? Quando ela disse assim: você quer aceitar Jesus? Na mesma hora, eu me senti acolhida. Glória a Deus. Na mesma hora, aquele vazio que eu tinha da minha família, do meu pai, eu já me senti amada naquele momento. Aleluia. Quando eu saí daquele lugar ali, que eu peguei todas as minhas roupas, que eu era viciada em comprar roupa na época, eu peguei tudo. Na hora, foi uma conversão. Conversão é o quê? Mudança de mente. Conversão é quando você já não tem mais os mesmos pensamentos. Eu peguei tudo, peguei todas as minhas roupas. Ei, algo muito forte que o Senhor está falando para você. Você que está com medo de se desfazer do velho, o Senhor está falando aqui para você nesta tarde. Não vos lembrei das coisas passadas. Sabe, muitas vezes, Adriana Karina, sabe por quê, pastora? Deus, ele não faz o novo na nossa vida porque a gente não se desfaz do velho. É verdade. Tem gente que ainda está agarrada a coisas do passado. Verdade. A vestes do passado. Verdade. Ai, eu não vou me desfazer porque isso é importante para mim. Ei, Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa maior para a tua vida. Eu peguei tudo e coloquei dentro de uma mala. Por quê? Porque eu estava sendo agora filha do rei. Aleluia. Eu fiquei na época só com 2 mudas de roupa, amados. É interessante falar isso. Aquela Edna, que era cheia de colocava o coração em coisas, em pessoas. A partir daquele momento, Deus, ele já estava preenchendo o meu vazio. Amém, amados? Okay. E eu entendi que se eu me desfizesse do meu velho, Deus ia operar no novo. Aleluia.
E quando eu mandei minhas coisas lá para Paraíba, todo mundo disse, realmente ela aceitou Jesus. Porque ela se desfez de tudo, eu me desfiz de tudo. De tudo. E passei, para você ter ideia, eu passei... quando eu comecei a fazer propósito pro Bruno, né? Pra ele largar, pra ele mudar, pra ele aceitar guerra. Jesus. Aí se levantou mais ainda, sabe? Por quê? Porque quando você entra num propósito pela vida de alguém, você tem que se revestir, você tem que estar firmada. Porque não é você pedir algo, Adriana Carina, hoje e amanhã Deus fazer, não. Você vai perder as suas forças, sim, mas Deus, ele é poderoso para lhe dar graça para você conseguir. Aleluia. Amém? E eu passei quase 3 anos orando, jejuando, entregando, mas parece assim que quanto mais eu orava, mais eu não via nada acontecer. Mas o caminho fica corrido. Eu dizia assim, e as pessoas diziam assim, o inimigo, ele falava, ele não vai mudar, ele não vai aceitar Jesus, não. Eu me lembro que na época a gente se mudou para Natal e eu ia para a igreja sozinha. Mas Edna, ele não se importava que você fosse? Não, ele não se importava que eu fosse, mas ele não ia. Era como se ele estivesse... visitar. Não, ele não ia. E quando eu comecei a fazer jejum, não foi para mudar Deus. O Espírito Santo de Deus, ele me direcionou a fazer jejum para me mudar. O jejum é importante, que muitas pessoas pensam assim, não, eu tô jejuando, Deus vai ter que operar, Deus vai ter que mudar o meu esposo agora. Não, amados, Deus, ele te direciona para você jejuar, porque você vai mudar. Você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Você vai receber a graça, não é isso? E quando eu comecei a jejuar, a pastora falando aí em jejum, eu até choro. Chorando ali, ela falando em jejum, porque foi um dos escapes que Deus me ensinou. O meu escape foi isso, salvação. Foi a jejuar. Né? Porque assim, quando eu fui jejuando, eu fui percebendo que a graça de Deus é tão grande na nossa vida que o orgulho é quebrado. Eu era muito orgulhosa. Nosso eu, né? O orgulho, ele é quebrado, a falta de perdão é quebrado também. É tanto que Jesus Cristo, ele fala para os discípulos que tem castas que só saem com jejum e oração, e é verdade. E a Edna, que era, antes de jejuar, a partir do momento que eu comecei a jejuar, eu percebi que eu mudei. E eu percebi, e uma das coisas mais importantes que eu quero falar aqui para você essa tarde, quando Deus te direcionar para você fazer algo, não se importe com o homem. Porque quando o Espírito Santo de Deus me falou, peça perdão. Quando eu comecei a pedir perdão, que o meu esposo se levantou na época, ele ainda não era evangélico, que ele disse assim, eu disse, amor, a única irmã que eu tenho aqui em Natal, eu vou pedir perdão a ela, porque a gente se desentendeu. E ele disse assim, se você pedir perdão, eu não quero mais você. Entendeu? Você tá me entendendo como o diabo vai usar pessoas para você não fazer o que Deus te pediu? E eu disse assim, Senhor, se responsabilize, porque o Senhor jamais vai pedir para mim fazer algo sem que o Senhor se responsabilize. E eu pedi perdão à minha irmã, porque quando você pede perdão, amados, você se liberta. Você você deixa fardos, sabe? Quando eu pedi perdão a ela, que eu disse, amor, eu pedi perdão à minha irmã, ele disse assim, eu vou embora agora dessa casa, saiu revoltado. Sabe o que foi que Deus fez? Deus fez ele parar de frente a uma igreja. Quando ele parou de frente a uma igreja, que ele desceu, que ele chegou e o pastor estava lá. Era dia de semana e o pastor estava ajeitando o som. Veja bem, quando Deus tem um propósito na tua vida, mas queridos irmãos, ele cuida. Já viu aquela passagem de Maria? Quando o Espírito Santo de Deus, o anjo Gabriel falou para ela que ela ia ser mãe, que ela ter um filho e que o nome dele seria Jesus. Ela estava prometida em casamento, não é isso? Ela foi atrás de José, se explicar com José? Não, ela disse assim, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o mesmo anjo que falou com Maria, aleluia, Deus enviou um anjo para falar com José e explicar a ele o que estava acontecendo. Do mesmo modo, Deus usou alguém para falar para Bruno que aquilo que eu fiz foi do céu. E o pastor olhou para ele e disse, vá para casa agora e peça perdão à sua esposa. Aleluia. Aleluia. E quando ele chegou em casa chorando, me pedindo perdão, eu disse, Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, porque eu não precisei ter medo.
Você que está com medo de fazer aquilo que Deus pediu para você tem que estar na fazer, direção, não temas, não temas. Eu não estou falando de você fazer algo pecaminoso que vai destruir o seu lar. Não, a voz do Senhor. A voz do Senhor, porque talvez tem pessoas que não tá entendendo o que eu esteja falando e não, eu vou fazer isso porque a missionária Edna falou que eu tenho que fazer. Não, é o que Deus falar para você fazer. Sabe, com sabedoria, com discernimento, mansidão, domínio próprio, que você vai ganhar o coração do homem com as suas atitudes. Deus falou assim pra mim: você tem que mudar primeiro pra depois eu mudar a tua casa. Desse jeito. Deus, ele quer curar primeiro a gente pra depois curar a nossa família. É como diz, como você pode curar se você não é curado? Isso. O perdão é muito importante. Então, aí Deus começou a arrumar a sua casa, né? Isso, Deus. Você deixou Deus entrar no seu lar. Edna, o que é que você deseja? Você está falando aí no caso, já dizendo aí, dando a direção do jejum e tudo. Mas o que é que você diria para Vamos ver que tem pessoas, eu creio que tem pessoas nessa tarde que acompanham, que vão assistir depois, que a sua vida não valia nada, que ainda bota outro que também não vale nada, e Deus faz o mover. O que é que você diria para esses casais? Amados, eu falo uma coisa aqui pra vocês, porque Deus, ele falou comigo. Primeiramente, ele disse assim: filha, você não foi curada. Porque você, completando, né? Você, quando você deixou de beber, Deus colocou um homem na sua vida que tem o mesmo vício que você. Aí em algum momento você ficou em dúvida. Como é que pode? Você ficou em dúvida? E eu dizia assim, porque assim, quando a gente entra num propósito, a gente vai ouvir palavras contrárias. Isso. Deixe. Até hoje é assim. Isso, deixe. Não é pra você. Não é pra você. Você já passou por isso. Você agora é uma mulher de Deus. Deus tem algo melhor. Só que Deus sempre fez me enxergar assim. Que olhar para o meu esposo com o olhar dele. O olhar que eu olho para os meus filhos, na época eu não tinha entendimento direito, mas o Espírito Santo, ele me foi me direcionando e Deus falou assim comigo: você tem 3 filhos, Carlos Eduardo, Marcos Arthur e Bruno Filho. Qual deles você não quer que seja salvo? Você só quer que seja salvo. Você tem que tirar um deles para não ser salvo. Eu disse: Senhor, eu quero que todos sejam salvos. Ele disse: comigo também é assim. Eu quero que todos os meus filhos sejam salvos. Do mesmo modo que eu não desisti de você, eu também não vou desistir de Bruno. Do mesmo modo que eu operei na tua vida, eu também vou operar na vida de Bruno. Aleluia. E, pastora, por incrível que pareça, teve uma época na minha vida que eu ia desistir. Porque eu já não tinha mais forças. Eu dizia: Senhor, não vejo. Mas sabe quando é que o inimigo, ele investe tanto pra você se desistir? Quando você tá a um passo. É verdade. Quando as portas estão assim, eu tô dentro. Tô quase tendo acesso à minha bênção. O inimigo, ele vem com força mesmo. Tirar a sua paz, né? Tirar a minha paz. E outra coisa também, você tem que saber que nenhum ser humano consegue fazer outro ser humano feliz. A sua felicidade vem do alto. Aleluia. Sabe qual é os nossos problemas? Muitas das vezes é porque a gente deposita a nossa felicidade em coisas, em pessoas. Tem pessoas que a vida é o ser humano, e Deus não quer isso. Deus, ele quer que ele seja o amor das nossas vidas. E Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de fazer isso. Ele fazia assim um reviravolta. Sabe quando foi que Deus começou a agir verdadeiramente mesmo? E olha que você tem só apenas um filho que é dele. Isso. Deus já botou você numa vida com outros filhos. Isso. Pra dizer assim, ó, outros que não conhecem o poder de Deus, isso. E que pode ser, que Deus é esse? Um Deus que faz além do que pedimos. Ele disse: não, que bagunça é essa, né? Como é que pode um projeto falido e botar outro projeto junto? Isso não é de Deus, né? Mas o que sabe, muitas vezes que Deus falava sempre comigo, que às vezes você acha que a sua vida, ela fica bagunçada depois que você aceita Jesus, mas não é, amados. É porque a cegueira espiritual, quando Deus, ele tira a venda dos olhos, aí você vê a bagunça que está.
É verdade. Entendeu? E Deus, ele quer consertar. Ele quer arrumar, porque você tá... Aí tem gente que diz, ai meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida tá pior. Não, é porque Deus abriu seus olhos. E você vê que precisa de conserto. Então, assim, quando eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, o amor da minha vida... Aleluia. A minha felicidade já não estava mais posta em Bruno, não. A minha felicidade estava em Jesus Cristo. Quando eu coloquei Deus como o amor da minha vida, e Deus, agora sim. Agora eu vou fazer. Faço. Agora eu faço. Eita, Agora Deus eu vou fazer jeito. do meu jeito, porque você é minha, eu sou o Senhor da tua vida. Sabe, pastora Josanete, uma das coisas que Deus falou comigo? A incredulidade. Eu entregava a vida dele nas mãos do Senhor, mas no primeiro momento que ele me decepcionava, eu já não cria mais. Ou Já botava seja, dúvida. porque Deus, ele diz assim que sem fé é impossível agradar a ele. É verdade. E aquele que duvida é como as ondas do mar. Vai, quando tá bem pertinho da bênção, volta pra trás. Constante, né? Isso. E Deus, ele disse assim, eu estou disposto a curar uma incredulidade sincera ao invés de ouvir uma oração de uma fé falsa. Porque eu entregava com os meus lábios, mas o meu coração não estava crendo. Até eu dobrar os meus joelhos e dizer assim, Senhor, cure a minha incredulidade. Eu quero crer que o Senhor vai fazer. Sabe por que o Senhor não fazia assim da maneira dele? Porque os meus lábios declaravam o pedido, né? E o meu coração não cria, pastora Adriana. Você sabe que a gente é incrédulo mesmo, né? Em muitas situações. Então, amados, eu sabe o que é que o Senhor está falando para você essa tarde? Seja sincero comigo. Seja sincero, não tenha medo. E uma vez eu orando, dizendo assim, Senhor, eu não estou crendo, então me ajude. Meu esposo olhou para mim e disse assim, você está dizendo isso a Deus? Eu digo, meu filho, a gente tem que dizer. Ele esquadrinha o nosso coração, não adianta. E quando eu comecei a crer, pastora, eu vi a glória de Deus. Ei, amados, a glória de Deus na vida de alguém é surreal. Porque quando eu lembro que a gente não tinha nenhuma casa para morar. A gente não tinha nenhuma casa para morar. A gente vivia de aluguel. E quando a gente vive embaixo de maldições hereditárias, pastor, o dinheiro parece que vai embora. E sabe, uma das coisas que o Senhor... Ele opera na nossa vida constantemente quando a gente obedece à voz dele. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, ele diz, se você ouvir a minha voz, cuidando de guardar todos os meus mandamentos, as minhas bênçãos te alcançarão. Verdade. Muitas vezes a gente olha de longe e vê a vida da pastora Josanete, a vida da pastora Adriana Carina sendo honrada, mas só Deus sabe o que essas mulheres fizeram para honrar o nome do Senhor. Verdade. Só Deus sabe o que a gente já passou, né, pastora Josanete? Ainda passa, né? Só Deus sabe o que a Até gente já passou para não negar o nome dele. Você ser muitas vezes injustiçada e se calar, né? Você ser muitas das vezes perseguidas e não ir fazer perguntas, entregar nas mãos de Deus, ser humilhada. Acusada. É um tratamento, isso, né? Então, assim, cada vez que você faz algo que agrada o coração de Deus, ele vai te honrar. Não se preocupe. No tempo certo, Deus vai fazer na tua vida. E um dos momentos que eu comecei a dizer assim, que eu tirei da minha vida, foi a mentira. Eu disse assim, Senhor, a partir de hoje, eu não minto mais, porque o inimigo, ele é assim. Não, mas eu menti porque era preciso. Não, o diabo é o pai da mentira. E muitas vezes a gente não tem acesso a muitas coisas do céu, porque a gente tá na mentira. Aleluia. E eu lembro que quando eu me desfiz da mentira, Deus, ele começou a operar essa na minha vida. mentira que você falou em relação ao celular, você escondia as coisas. Não, antes disso, entendeu? Porque quando eu aceitei no caso, Jesus... a palavra é um mundo de fantasia, né? Uma coisa que você fazia, que não é nem a mentira. Imaginava coisa e fazia aquele tipo. Muitas vezes tem pessoas que mentem tipo assim, mentem para uma mãe, mentem para um pai, mentem para um filho, para poder... Isso, entendeu? Então, assim, quando vocês mentem, pastora Josanete, por mais que seja
pequenininha a mentira, Deus ele abomina a mentira. Vai abrindo uma brecha, Isso. uma fenda que vai aumentando. Porque o Espírito Santo ele me ensinou que ele só entra pela porta, mas o diabo ele entra pelas brechas. Entendeu? Onde é que a gente está dizendo da China? Me ajuda na minha incredulidade. Isso. Eu creio que você não é Tomé, mas a nossa incredulidade, a gente acaba quando a gente vê um testemunho como esse, como muitos, o sobrenatural de Deus, como o testemunho daqui da missionária, que era um projeto falido, entra outro projeto falido, e hoje ela tem uma lá onde Deus quem opera, né? Pastor, eu era do tipo assim, que eu já estava tão acostumada que minha mãe perguntava assim, você vai pra onde? Aí eu mentia. Era assim. Era mentira constante, entendeu? Você mentia por canto que você sabia que não era. Não era, entendeu? Então, assim, quando Deus, ele me tomou pra ser verdadeiro. Olha, uma coisa é a gente ser verdadeiro e outra coisa é a gente ser hipócrita. É como diz a palavra, entendeu? Nascer de novo, né? Isso. Tem gente que diz assim, eu falo a verdade mesmo na cara. Não, gente. Uma coisa é a gente ser verdadeiro, outra coisa é a gente ser hipócrita. Isso. Porque muitas vezes tem gente que confunde a verdade com a hipocrisia. Você tem que ter cuidado com as suas palavras, porque uma palavra vai matar alguém. E eu era uma pessoa assim, que eu não tinha domínio próprio com as minhas palavras, pastora Adriana Carina. Eu orei muito ao Senhor para ter domínio próprio, porque assim, o inimigo, ele sabe onde é a sua fraqueza. Ele conhece, né? Ele sabe porque Deus ele mais vê. ainda. Isso. Ele sabia que o meu problema era o meu domínio próprio. Era revidar aquilo que aconteceu com então, você. ele se levantava, usava Bruno na boca dele para poder começar a guerra dentro de casa. Tá me entendendo? Quando um quer, dois não brigam. Entendeu? Muitas brigas que aconteciam dentro do meu lar e eu entendi era falta de sabedoria. E outra coisa tanto também, que a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica sua isso, outra casa. coisa também que eu aprendi é que eu não poderia mudar ele com as minhas mãos. Quer fazer? Deus vai consertar. Era tanto que tinha coisas que ele fazia e depois ele vinha chorando. Quem era que tocava, pastora? Jesus. O Espírito Santo de Deus. Entendeu? É tanto como você viu hoje ali lá na palavra que Deus tem, o Espírito Santo tem tudo para as nossas vidas. Basta tão somente invocá-lo. Eita glória, olha as horas. E outra coisa também é apoiar o meu ministério. Você tá me entendendo? A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas desistem do ministério porque não tem ninguém que apoie. E aquele homem que as pessoas olhavam para ele e diziam, esse aí não vai tem mudar, mais jeito, hein? É o que mais apoia o meu chamado. É o que diz, amor, vá, amor, faça, amor, eu vou com você. Alguém que não queria nem ir para a igreja porque queria ficar hoje sentado. Ele leva ela. É igual a Adriana, nós estamos aqui diante de provas vivas. Então, minha filha, não creia no milagre de Deus, creia no sobrenatural de Deus. Creia que Deus vai fazer, mas para que Deus faça, a gente tem que dar liberdade. Verdade. A gente tem que aceitar as transformações para ser transformada. E tem que esperar com paciência no Senhor. Hoje o seu lar serve a casa do Deus Senhor. Deus realizou sonhos que eu tinha quando eu era uma criança. Eu tinha esquecido dos meus sonhos e Deus realizou. Porque a gente acha que é tão impossível, né, Adriana Carina? Verdade. Que a gente vive, que a gente pensa que quando a gente... Olha, quando você entrega a sua vida para o Senhor, você não vai viver os seus sonhos, não. Verdade. Você vai viver os sonhos que Deus tem para a tua vida. Sabe o que era que eu pensava? Que eu ia... Eita Deus. Que eu ia fazer quando Deus me abençoasse, que eu ia abrir lojas em outros lugares, ia ser dona de lojas. Sabe? Você já chegou aqui com essa ideia, foi comprar de Jesus. Foi. É muita teimosia. Tem gente que Deus abre um leque, abre a porta e não vê o que Deus quer fazer no projeto falido, achando que Deus ia restituir pra ser dona de loja. Pra ser dona de loja ou andar com... Meu filho, Deus tirou você. Quando Deus tira, Ele não quer você... Aí quando, amados e queridos, Deus nos abençoou com uma bênção muito grande, né? Que eu já fazia anos que havia orando por essa bênção, aí Deus abriu a porta. Quando Deus abriu a porta, né?
que eu disse assim: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Eu já tinha colocado a mão no arado, Deus já tinha colocado um amor, Adriana, a pastora Adriana, por mim, por pessoas, de gostar, de orar. Muitas vezes eu passava até 2 horas da madrugada aconselhando, mandando versículos para a pessoa. Eu disse, vixe, Já estava fazendo o ir de Jesus. Vixe, será que o Senhor quer me usar? E Deus sempre usando profetas. Você vai ser uma mulher que vai levar a palavra do Senhor. Você vai ser uma pregadora da palavra. E eu dizia, que eu não sei nem falar direito? Não estou entendendo. E quando Deus entregou, né, o ministério dele para me tomar de conta, porque o ministério é dele, né? A gente só faz só tomar de conta. Não tem nada, é verdade. E quando eu comecei a fazer a obra do Senhor, aí meu esposo, né, disse assim, amor, agora a gente vai abrir a nossa loja. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu peguei e disse, pronto, eu vou selecionar as roupas, né, os vestidos. Adriana Karina, a gente montou a loja. Amados, eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Quando Deus não está no negócio, não adianta você ficar contendendo, não. Mas aí eu tive curiosidade, vamos perguntar agora. O que foi que você fez com aquelas coisas que você pediu tanto? Você fez como, hein? Você vendeu, você deu como foi? Ou ficou tudo pra você? Deus arrumou o guarda-roupa? Você sabe o que foi que aconteceu? Eu disse assim, Senhor, se for da tua vontade, me dê um sinal. Deus me deu um sinal e meu esposo não ouviu. Amor, já comprei sua passagem e eu fui, amados. Quando eu fui, comprei o dinheiro que a gente tinha. A gente comprou todo de mercadoria porque ia trazer em dobro, né, Adriana? A gente sabe, amados, que graças a Deus o meio do tipo assim, você que é vendedor, a gente sabe que tem uma época que é melhor. E na época que eu comprei as minhas mercadorias foi em dezembro. Sim. Entendeu? Comprei tudo, sabe o que foi que Deus fez? Eu não conseguia vender uma blusa. Eu até encomendei, mas a blusa não deu nenhuma pra mim. Não dava, e eu dizia, Senhor, o que é isso, meu pai? Eu disse, e as portas, sabe, quando você tá fazendo algo, quando você tá fazendo algo que não é da vontade de Deus, as portas se fecham. Vim para as escolhidas, a pastora Adriana Karina foi usada pelo céu para dizer que quando Deus não quer, Deus fecha a porta, porque aconteceu mesmo com ela. E eu disse, Senhor, meu Deus, e sabe o que era que estava precisando? Eu entregar nas mãos do Senhor, eu me posicionar. E eu lembro que eu disse, amor, eu não vou mais contender contra a vontade de Deus. Deixa essas mercadorias aí, que Deus vai tomar de conta. E eu lembro que eu fui ministrar numa igrejinha, num círculo de oração. E quando eu fui ministrar, amados e queridos, para você ver como é bom você se levantar, né? Sim. Eu fui ministrar nesse dia nessa igreja. Quando eu terminei de pregar a palavra do Senhor, o Senhor, ele só quer a gente posicionada, pastora Jacineide. Quando eu terminei de pregar a palavra, porque eu estava com a viagem marcada para Fortaleza, eu disse, eu não vou fazer compra de novo. Meu esposo achava que era porque eu não tinha bom gosto e as peças não estavam sendo vendidas. Eu disse, eu não tenho um bom gosto, meu Deus, vá para Fortaleza de novo. Eu digo, eu não vou pro culto. Ministrei a palavra nesse dia. Quando eu saí, nesse dia, Deus usou uma tia dele lá de Upanema para dizer que queria comprar todas as minhas mercadorias de uma vez. Ou seja, o sinal que Deus estava me dando, tirar da sua mão isso, tudo. Que aquilo ali não era para mim, que eu tinha que fazer a obra. E mais não quer dizer que isso é para todo mundo? Não. Cada um tem uma coisa diferente. Até porque nós conhecemos muitas irmãs. Isso, que são abençoadas. Bem-sucedidas. Isso. Mas Deus, ele sabe, né, o que ele quer para cada um de nós. É verdade. Quando Deus nos resgata, tem as pessoas, quando Deus nos resgata do mundo, só pra ele tem aquelas que ele quer na vida, lá fora e na igreja, mas tem pessoas como eu, como a pastora Adriana, como a senhora, como muitas, ele quer só pra ele. Eu imaginava um dia ver a pastora Jossanete, né, por eu conhecer ela, no meio em que ela vivia. Eu imaginava vendo a pastora sendo uma vereadora, uma deputada, porque ela andava, aquele era o ciclo de pessoas com quem ela andava, com quem ela estava. Quando eu soube que ela era pastora, eu disse, o quê? Jossa, que conversa é essa? Mas eu me animei.
eu me alegrei, eu fiquei tão feliz em saber. Eu fiquei assim impactada. Eu imaginaria tudo, qualquer caminho pra ela. Na verdade, nós somos separadas, né? Isso. Né? Então, porque ela tinha habilidade em outras coisas daquilo que ela, na área que ela exercia antes de servir ao Senhor, ela fazia com muita excelência, muita perfeição. Então, tipo assim, Deus, ele faz assim um ribuliço na nossa vida que é só ele para explicar. É verdade, amados. E outra coisa também que eu disse assim, sabe por que Deus, ele nos escolhe, pastora, para uma obra tão grande, né, que é para proclamar o amor dele, para né? cuidar, para declarar, porque ele vê o nosso coração. Isso. Né? Ele vê o nosso coração que assim, Deus, o homem vê a nossa aparência, mas Deus, ele vê o nosso coração. E cada coração é preparado para fazer aquilo que ele quer fazer. Isso. Ele separa para ele. Isso. E uma das coisas que eu falo para a pastora Jossanete, eu sempre digo a ela, eu digo a pastora, ela não olha para a aparência, ela quer o coração da pessoa, né? Ela quer que a gente sirva com excelência, de oração. E ela é uma pescadora de almas, né? Ela sai do lugar dela e vai buscar a pessoa, né? No lugar. Então Deus já sabia que ela não ia olhar para riquezas, para dinheiro, para status, não, ela ia olhar para a alma. Do mesmo modo o Senhor me falou, né, ao meu coração, eu quero que você seja usada sim para porque eu dizia assim, Deus vai me usar para vestir pessoas, só que a parte que Deus me usa é para curar pessoas através da minha vida. Pensei exatamente isso, missionário. Né? Porque eu dizia assim, não, eu vou ser usada para vestir pessoas, mas Deus, ele quer vestir, mas interiormente, né? Entendeu? Porque cada vez... Eita, Jesus, 4:24. Cada vez que uma pessoa vem no meu privado, para a glória de Deus, e diz assim, mas naquele dia eu tava tentando tirar a minha vida, mas Deus usou você e hoje eu tô aqui. Então isso aí, gente, eu fico dizendo assim, eu digo, Senhor, a gente, né? É onde a gente vê a grandeza de Deus, que através de uma pessoa falha, né? Onde ninguém vê nada, mas que Deus nos escolheu para ser um instrumento e ser através do nosso testemunho ganhar vidas. Mostrar que você não pode desistir, né? E quando eu falo que eu fui curada da depressão, quando eu falo que eu fui curada da ansiedade, quando eu falo que eu fui curada de vícios, as pessoas dizem assim, como? Mas amados, a pastora Jossanete hoje, ela deixou uma palavra no pocinho que eu medito muito nessa palavra, de Daniel. Daniel, ele estava buscando espiritualmente, já fazia 3 semanas que ele estava jejuando, orando, né? E talvez para os que estivessem do lado de Daniel, estivesse dizendo assim, para que ele está fazendo tudo isso e nada está acontecendo? Mas quando o anjo veio com a resposta para ele, Daniel entendeu que enquanto ele estava buscando, estava acontecendo algo no céu. Estava fazendo do mesmo jeito aqui, porque o anjo falou para ele que desde o primeiro dia... Ele estava ouvindo, recebendo. Né? Desde o primeiro dia, eu até anotei aqui porque eu acho muito lindo. Ele falou assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aleluia, são ouvidas as tuas palavras, aleluia. E eu vim, aleluia, aleluia, por causa das tuas palavras. Glória a Deus, amados. Isso significa que quando a gente está buscando, Deus está trabalhando. Aleluia. Há guerras no mundo espiritual, mas Ele virá com a resposta. E só vê quem busca. Verdade. A palavra diz que quem estava com Daniel ninguém viu, né? Isso. Mas ele viu. A glória de Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? Enfim. O que você deixaria para essas mulheres, o clamor? Deixa Deus concluir através da sua vida. Isso, amados, se vocês estão me vendo aqui falar do amor de Deus, é porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Se eu estou aqui hoje você concluir de pé, aqui, ó, enquanto quando eu disse no poço, você falando do pocinho, quando eu disse, eu não estar aqui falando do amor de Deus. É verdade. Tá lá perto da minha mãezinha. Mas eu disse, minha filha, vá. Não temas, eu cuido, né? Então, olha aqui. Se eu tivesse ido, eu não sou ninguém. Sou apenas uma filha
uma serva, então, eu não tenho o poder que Deus tem. O que é que eu tenho que fazer? Enquanto nós estamos fazendo aqui a obra dele, a gente está compartilhando com a grandeza desse um projeto falido, um projeto que não tinha restituição, não podia ser, né? Então Deus faz. Olha aqui o que é que minha mana um dia mandou dizer. Ela está bem melhor. Aleluia. E eu creio que talvez ela possa não sair hoje, né? Para sair mais amanhã, em nome de Jesus, eu vou dar um cheirinho dela e ela vai estar em casa, para a glória de Deus, como muitos estão aí no leito hospitalar, talvez numa guerra, numa situação que diz que não tem mais jeito, mas enquanto a gente está proclamando, enquanto nós estamos divulgando, sendo canal, porta-voz dele, ele está cuidando. E uma das na direção, né? Uma das coisas que Deus me ensinou, amados, eu quero deixar aqui para você, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque muitas vezes a gente acha que só buscar a Deus e pronto, mas é a sua justiça, é você também ser justificado diante do céu, é você também crer que Deus vai fazer, buscar primeiro o reino dele, é a sua justiça, e com certeza as demais coisas vão ser acrescentadas. E outra coisa também, busque primeiro a sua cura. Busque primeiro ser curada, ser liberta, ser transformada, porque através da sua vida o seu lar também vai ser transformado, o seu lar também vai ser liberto, porque se você busca a presença do Senhor para a tua vida, mas não tem como acontecer algo diferente. E cada vez que você se levanta em oração, em súplica, aleluia. A pastora quer ler um comentário? É que a irmã está dizendo aqui, ore pela minha vida espiritual. Né? Então, está dando a receita, né? Ela tem diabetes, depressão, glaucoma. Então, qual é a receita? É isso. É buscar, é se alimentar, é beber dessa fonte. Nós estamos aqui numa fonte inesgotável. É a mesma coisa você pegar um copo de água. Você não pode passar o dia sem tomar água. Que vai hidratar o seu corpo. Então, o nosso alimento espiritual é viver se alimentando da palavra de Deus. É beber dessa fonte inesgotável, que quanto mais você bebe, mais você se fortalece. E outra coisa também, amados, sabe por que é tão difícil você ler as Escrituras Sagradas? Sabe por que você tem tanta preguiça de ler as Escrituras Sagradas? Eu falo por mim, porque antes de eu ler as Escrituras Sagradas, eu tinha preguiça, pastora. E o sono que dá, pastora Adriana Karina? Eu comecei, já que você está falando aí, vou contar aqui. Eu gostava de ouvir, dificuldade. Hoje, eu boto minha bibliazinha lá na mesa, hoje antes de vir de manhã, pronto. Eu gostava de ouvir, ainda gosto. Mas não tem como você ler, você recebe, né? É como se você estivesse se alimentando. Isso, alimenta. É você lendo e eu gosto de ler em voz alta. É você lendo e ouvindo. Isso é verdade, porque cada vez que você está declarando ali a palavra de Deus com a sua boca, pastora, está se construindo algo muito espiritual. Porque na época, quando eu passei por essas passagens, quando eu li, na época, no início da caminhada, era uma coisa, o que é que Deus fez eu lembrar hoje? Deus lembrou até dos versículos do livro, do que eu tinha feito. O que é que ele está dizendo? Continue, minha filha, que você está no caminho. Então, falou de forma diferente hoje. Falou que disse, enquanto você está lá na minha obra, fazendo o que eu estou lhe ordenando, eu estou cuidando. E foi assim na minha vida o tempo todo. Quando eu saí da minha parentela, também a passagem lá, sai da tua. É lá em Crônicas, né? Não, lá em Gênesis, sai da tua parentela que te mostrarei o caminho. Não, sim, sai da mas tem também lá em 2 Crônica. E vai para a terra que eu te mandei. Né? Então, essa passagem também tem na minha vida. Então, foi uma dificuldade, mas aí depois eu fui me desligando. É quando você corta assim o cordão umbilical da sua mãe. Eu ficava assim, mas aí depois eu digo, meu Deus, ó. Aí foi acontecendo situação, Deus vai fazendo que você vai, e ele vai cuidando, vendo que ele vai resolvendo. Ele vai endurecendo seu coração. Não é que endureça para você se afastar. É para você ver que enquanto você está fazendo, ele está cuidando. Mas tem pessoas que tem que estar perto. É verdade. Né? Então chegou o tempo de eu precisava cuidar para ver hoje a grandeza do meu Deus. E uma das coisas que eu sempre falo, tem gente que diz assim, Irmada, como foi que você venceu? Amados, eu não venci. Jesus Cristo venceu por mim. Porque a partir do momento que eu estava lendo as Escrituras Sagradas, que eu estava me alimentando, eu estava sendo curada,
eu estava sendo sarada e ninguém mais me enganava. Isso. Entendeu? Com falsas profecias, com palavras contrárias, porque muitas vezes você está orando por um propósito. Quando você se alimenta, você tem um discernimento, como fala lá em Coríntios, né? O dom do discernimento da sabedoria espiritual, sabedoria espiritual da palavra. Você sabe ouvir a voz do seu pastor. E a casa fica firmada na rocha, nossa casa, entendeu? Se o vento vier, vem, mas balança, mas não cai. Na época de toda dificuldade, eu sei que eu, Adriana, você, na época Deus falava com você. Você acabava de se alimentar. Ao abrir a porta, vinha uma, que eu dizia, essa incircuncisa, essa endemoniada, veio querer dizer, eu só fazia assim, Jesus dá vontade de dizer, calma. É onde a gente vai buscar o domínio, tá certo, meu filho. Obrigado, continue orando. Desse jeito. Aí você disse, quem falou comigo foi Sabe qual foi uma vez que eu vi, eu disse, realmente o Espírito Santo de Deus está comigo. Quando alguém disse algo comigo e eu não revidei. Porque Deus, né? Isso, eu não revidei. Então, assim, se você se alimentar da palavra do Senhor, se você orar, ninguém lhe pega, ninguém te vence. O Senhor, Ele opera através da sua obediência, através da sua súplica. Se Ele não fizer do jeito que você está esperando, Ele vai fazer melhor. Sabe? É só entregar. Só entregar que Ele cuida de tudo. Antes eu ficava querendo trazer a cruz dos meus familiares pra cima de mim. Tipo, eu ficava sofrendo, entendeu? Até o Espírito Santo de Deus bradar o meu coração, entrega que eu cuido. Porque assim, se eu tenho o meu Bruno filho, meu filho menorzinho, ele dá muito trabalho. E se eu digo assim, Adriana Karina, fique com o meu filho, e eu fico toda hora desconfiando que você não vai cuidar dele, eu não entreguei. Isso, eu não estou confiando em você. Isso. Você vai se sentir como? Nossa, missionária Edna deixa o menino aqui comigo e não confia? Imagina o nosso pai. Você não está confiando? Então, faça, minha filha, do seu jeito. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se comparar. Eu acho muito lindo, Deus, ele sempre faz comparações conosco, porque se a gente tem mais semelhança dele, ele sabe o que a gente sente, né? Ele sabe do nosso coração, e Deus jamais vai colocar em lugares, pastora Jossanete, sem que ele não nos capacite. Amém? E a palavra que eu deixo essa tarde para você: não desista, continue buscando, continue perseverando. Se você está em uma época de frieza espiritual, busque até reacender a chama novamente, porque Deus, ele não fala com quem está dormindo, ele fala com quem está de pé, né? Isso. É verdade. Várias passagens da Bíblia dizem assim: levanta-te, né? Porque ele quer falar contigo, ele quer ouvir a tua voz também. Então, assim, essa é a história que Deus me confiou para esta tarde, para falar com você. Porque se eu estou aqui viva, foi porque Ele me ressuscitou. Ele me tirou do vale da sombra da morte e me fez uma serva, filha, com a história escrita por Ele agora. Porque muitos diziam, não tem jeito, mas Deus colocou uma vírgula e reescreveu uma nova história, tanto na minha vida, como na vida do meu esposo, como na vida dos meus filhos também. Foi você declarar: minha casa, que Deus me deu, que restituiu, que formou, serve ao Senhor. E não perca a esperança. Mas você vai agora, hoje é tarde de salvação. Amém. E você pode cantar no play? Boca? Nossa. Ela vai louvar, porque o povo também aqui está dizendo: eu amo você louvando, né? Então ela vai louvar, e com esse louvor, você que está aí nos acompanhando, vai declarar que está afastado, que não declarou Jesus. Pense, medite. Deus ama restaurar projetos falidos. Aleluia. Então a nossa amada missionária vai adorar, e você vai meditando aí no louvor e já declarando: eu quero, Jesus, uma nova história. Amém, eu quero, Jesus. Senhor, caminhar contigo. Eu quero que o Senhor escreva na minha vida e que eu esteja preparada, tirando tudo aquilo que o Senhor não quer que esteja, mas eu dou liberdade a tirar e quero fazer uma aliança. Aleluia. Amém? Nessa tarde, o Senhor lhe colocou no meu coração esse hino. Agora sim,
Ai, tinha baixado. Tinha. Amados, eu baixei o seu também. Nessa tarde, o Senhor colocou no meu coração que muitos de nós chegam em situações que a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, que o Senhor não está nos vendo, mas saiba que nesta tarde... Foi. Agora aumentou, pronto. Pronto, aleluia. Aleluia. Perdão aí, viu, minha filha? Porque Mas... aqui nos canal parece que mudou. Mas bom, tá ouvindo isso, aí, Edna? Tô ouvindo. Mas sabe que nessa tarde, amados e queridos irmãos, tenha a certeza de que Deus, Ele está te ouvindo, de que Deus, Ele está te vendo, de que Ele tem coisa maior, melhor para tua vida. Tão somente creia, entregue o teu coração, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Você que ainda não aceitou Ele, porque você tem dúvidas, porque você tem medo. Ei, saiba de uma coisa, sem Ele nada você pode fazer. Eu também tinha dúvida, mas quando eu disse, Senhor, tá aqui a minha história, tá aqui, Senhor Jesus, a minha vida, faz conforme o teu querer e o teu efetuar. Ele fez um mover sobrenatural, aleluia. E nesta tarde eu quero deixar esse louvor para você entender que mesmo em gemidos o Senhor, Ele vai te ouvir, aleluia, porque Ele tem visto a tua entrega, Ele tem visto o teu coração e Ele sabe que você está gritando. Tão somente deixe Ele entrar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, 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 glória, glória. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, o Senhor está aqui nesta tarde, amados. Ele vai chegar com providência na tua causa, aleluia. Em nome de Jesus. Ele sabe do que você tem enfrentado, do que você tem passado. Aleluia. Aleluia, que nesta tarde você seja alcançado pelo poder da presença do Senhor, porque Ele vê todas as coisas, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu choro, Ele colhe a tua lágrima. Glória, glória seja dado teu nome, Senhor Jesus, nome de aleluia. Jesus. E tem um louvor que diz assim: quando você fica triste, aleluia, desespero insiste em te abater. Glórias. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Aleluia. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Aleluia. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Oh, glória. Pois Ele entende quando você quer chorar. Ele sabe, viu? Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Aleluia, sabe, Jesus. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, e sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Aleluia. E ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Verdade, Jesus. Quantas pessoas estão aí nesse meio momento? Ao sofrimento que causa o lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixe o Espírito Santo falar com você. Verdade, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende. Oh, glória. Pois Ele entende quando você quer chorar. Aleluia. Ele sabe, igreja, sabe de tudo, mesmo antes de É verdade. Oh, aleluia. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Ele sabe, sabes perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei
que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia. Eita glória. Ele ouve o teu choro, Ele vê o teu gemido. E nesta tarde, se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor, esta é a oportunidade. O Senhor está falando com você esta tarde, então somente confie, entregue, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Pai, toca, Senhor, nesta tarde nós te pedimos, Senhor. Pai, nós te agradecemos, enquanto nós estamos aqui te orando, te glorificando, Pai, eu já quero fazer este clamor, Senhor Jesus. Meu Deus. O Senhor sabe da necessidade, Senhor, que esta mulher, que este homem, Senhor Jesus, está enfrentando, que este lar, Senhor. Mas Tu és um Deus que restitui. Aleluia. Tu és um Deus, Senhor Jesus, cura, Pai, que se manifesta no meio daqueles que creem no Senhor, Pai. Chega, Senhor, com providência nesta causa, Pai. Senhor, nesta vida que está nesta tarde dizendo que quer desistir. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, toca, Pai. Toca no Teu santo com a Tua destra, Jesus, porque na Tua destra faz proezas, Pai. Toca, Senhor, assim como o Senhor renovou as forças, Pai, dos Teus servos nas Escrituras Sagradas. O Senhor faz o mesmo hoje. E eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Em nome que de nesta Jesus. tarde, Senhor Jesus, haverá milagres. Sim, que nesta tarde, Senhor, haverá testemunhos. Sim, que nesta tarde, Senhor, vidas vão ser tocadas, creio, salvas, Jesus. restituídas, curadas pelo Deus. poder da Tua glória e pelo poder da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus. Senhor, é assim que nós oramos, Pai. Obrigada, te agradecemos Senhor, por tarde, esta tarde, Pai. Renova, Senhor tão Jesus. Precioso, meu Pai. Senhor, renova as forças Visita, de Deus, meu Pai, cada um, Jesus. Em nome de Jesus, os que estão, os que vão assistir, em nome de Jesus, amém. Em amém. nome de Jesus. Oh, presença gostosa. Deus é fiel, né? Que Deus abençoe, Edna. Que Deus possa permanecer nas nossas vidas, na sua vida, permanecendo guerreando, permanecendo crendo na transformação e firmada na rocha, que é o nosso Deus. Que Deus abençoe. Amém. Só Deus para lhe recompensar. Muito obrigada, pastora. Mas eu creio que através de seu testemunho, nós vamos ter muitas pessoas testemunhando. Mande para o call center, mande e venha testemunhar aqui nessa fonte inesgotável que é essa tarde abençoada, que hoje eu creio que tocou muita gente. Tem alguém para Jesus? Para a gente encerrar? Ninguém para Jesus. O nosso Deus é assim, a gente plantou. Isso. Né? E eu creio que Deus já jogou aí no seu coração e você vai ser incomodado. E eu creio que ainda hoje você vai declarar que só Deus é a solução para as nossas vidas. Só essa fonte, em nome de Jesus, que nos cura e que faz o mover naquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus, pastora Adriana. Amém. Bênção, bênção, bênção. E que Deus cura a garganta da nossa pastora. Tira esse pingarro, tira tudo, meu Pai. Nós decretamos desde já que terça-feira ela vai dar aqui o gritinho dela bem forte. E quando ela grita, todo mundo... Vai, Adriana, tenta aí, Adriana. Deixa a garganta pra mim. Eita, Jesus, mas eu creio. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que se Deus permitir, nós estaremos terça-feira aqui com outra palavra poderosa. Essa foi, ó. Deus vem fazendo. Nós teve a pastora Brenda, né? Sim. Teve a pastora Mônica fazendo e transformando vidas. Aleluia. Você vê que era um projeto falido. Alma pra Jesus, e o que, oh glória, aleluia. Que Deus escreva. Eita, Jesus, que Deus possa permanecer. Escreve, Pai, o nome da tua filha no livro da vida. Aleluia. Que aonde ela estiver, Pai, ela procure essa chaminha, um canto para ela se alimentar. E se não quer, Pai, ela continue conosco, acompanhando e se alimentando dessa fonte que nos dá cada dia mais fortaleza e vigor até a tua volta. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos embora, Adriana. Irmã Miriam, nosso coraçãozinho. Só avisar a irmã Miriam, né, pastora, Sim. que até ela achar uma igreja física para ela congregar, para ela ficar congregando conosco à distância. Se inscreva aqui no canal. Porque eu disse, continue acompanhando, né? Terça-feira você pode acompanhar de manhã até a noite. Sim, de 24 horas. Eu queria só deixar um aviso também pro pessoal à distância. Amados, eu esqueci de falar
a pastora saber que eu havia feito um voto, um propósito, na verdade, quando eu estava começando a estudar a Bíblia. E eu bloqueei todas as minhas redes sociais. E agora, para você que não sabe, para você que me procura e não acha, eu voltei com as minhas redes sociais, é Missionária Edna Souza. Sim, tem um canal. Para quem quiser nos seguir tem também. Tem palavra todos os dias, né, minha filha? E o canal no YouTube, Missionária Edna Souza também, para você que não sabe. Deus abençoe. Amém. Então compartilhe, viu, amada? Olha aí, 1368. Eu espero que todas as pessoas que entraram tenham compartilhado e que sejam inscritas nesse canal e que possa compartilhar, fazer o ID de Jesus. Porque amém. Enquanto a gente está fazendo o ID de Jesus, Jesus está fazendo amém, a obra. Amém. E que Deus abençoe todas as nossas moderadoras, porque só Deus para recompensar. Porque Deus que levantou e Deus sabe a necessidade de cada um. Aleluia. Que Deus abençoe, continue conosco e que Deus venha fazer o que nós não podemos fazer. Boa tarde, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O nosso coraçãozinho, ó. O coração missionária Edna. Fica na paz em nome de Jesus. Eita, amém. Glória. Deixa Jesus entrar. Jesus passa pela minha casa. Deixa ele passar, né, pastora? Tá ligadinho aí? Cadê? Né, Edna? Aleluia, glória a Deus. Eita, ela não achou não, tá aqui. Pastora. Já aqui, ó. Olha aí, Edna. Jesus entrou e você deixou, né? Até a próxima terça. Em nome de Jesus. Vamos embora, pastora. Vamos embora. Fica na paz, ó. Beijo do coração. Deus abençoe, amado. Missionária Edna.